Olá, seja bem-vindo ao vídeo. Meu nome é Luan Vinícius Cruz de Moraes, eu sou aluno do curso de Sistemas de Informação na UFMT e esse vídeo sobre Charles Babbage será destinado à disciplina de História da Computação. Então, vamos começar. Charles Babbage é considerado o pai do computador. Bom, quem foi Charles Babbage? Em 1791, nasce na Inglaterra um dos maiores inventores da computação, Charles Babbage. Ele nasceu em Londres, 26 de dezembro de 1791, e morreu também em Londres, 18 de outubro de 1831, com 80 anos de idade. Ele foi um cientista, matemático, filósofo, engenheiro mecânico e inventor inglês, um dos maiores inventores da computação. Agora, a história dele. Charles Babbage ele era filho de um banqueiro. A sua família proporcionou-lhe uma vida financeiramente próspera desde o início. Desde cedo, ele apaixonou-se pela matemática, porém ficou descontente com o ensino em Cambridge. E, consequentemente, acabou estudando por conta própria as obras de Newton, Leibniz e Euler. Em 1812, encorajado pelos amigos, montou a Sociedade Analítica, formada por estudantes de Cambridge. Seus primeiros trabalhos foram a História do Cálculo e uma tradução em inglês de Lacroix. Aos 24 anos, em 1816, foi eleito membro da Royal Society, de Londres. Passou a escrever diversos artigos a respeito de diferentes tópicos da matemática, porém nenhum particularmente importante. Continuou sua carreira como docente universitário, até os 30 anos de idade. Trabalhou como matemático, principalmente com o cálculo de funções. Por volta de 1820, interessou-se pelas máquinas de cálculo e, consequentemente, descobriu a paixão da sua vida. A máquina diferencial, ou Difference Engine. Em 1819, formulou um plano para a construção de tabelas de logaritmos a partir de cálculos efetuados por uma máquina. Começou a construir uma pequena máquina diferencial, que era capaz de resolver problemas polinomiais, possibilitando a construção de tabelas de logaritmos, que eram um dos maiores problemas da época, e consequentemente terminou seu projeto em 1822. Anunciou sua invenção ao mesmo tempo que proclamou a necessidade de construir uma máquina maior. Em 1823, foi condecorado pela Sociedade Astronômica por sua pequena máquina. A máquina analítica. Graças à invenção da máquina diferencial, em 1823, o Babbage recebeu um financiamento do governo britânico para construir um dispositivo capaz de resolver qualquer tipo de cálculo, contanto que fosse devidamente programado para isso. Começou então a buscar recursos para a construção da máquina grande. Conseguiu recursos públicos e projetou para 3 anos o final da construção de sua máquina, que inclusive apresentava teoricamente um mecanismo de impressão automático. O orçamento inicial estourou e a construção se mostrou mais lenta do que o planejado. Em 1827, várias tragédias se abateram sobre Babbage. Morreram seu pai, sua esposa e 2 de seus filhos. Além disso, sua saúde não ia bem. Foi necessário suspender o projeto por alguns anos. Além disso, de 1834 a 1842, a construção foi retomada, com grandes gastos do governo e também de sua fortuna pessoal. Até que, como o resultado não se mostrava satisfatório, o governo suspendeu a ajuda e o projeto novamente ele parou. A sua invenção mais ambiciosa viria um dia a ser o nosso conhecido computador. O ancestral dos computadores de hoje foi batizado de máquina analítica. Infelizmente, Babbage morreu em 1871, muitos anos antes de poder ver seu invento ser concretizado, uma vez que a tecnologia de seu tempo não permitiu que a máquina analítica fosse construída. Charles Babbage era um inventor à frente do seu tempo. E vamos agora para algumas curiosidades sobre a vida desse inventor. Ele, por muitas vezes, foi chamado de louco por dedicar 40 anos de sua vida a um projeto onde gastou quase toda a sua fortuna pessoal sem conseguir resolver o problema de funcionamento da máquina analítica. Em 1991, o Science Museum, em Londres, construiu a máquina analítica para uma exposição sobre a história da computação e usou todos os artifícios que Charles Babbage usou na época dele. De 1828 a 1839, Babbage foi professor de matemática em Cambridge. Ele contribuiu em grande parte para vários
periódicos científicos e foi fundamental na fundação da Sociedade Astronômica em 1820 e também da Sociedade Estatística em 1834. Além disso, Charles Babbage também contou com a ajuda de Augusta Ada Byron em seu invento, conhecida como a Condessa de Lovelace. Nascida em 1815, em Londres, Ada era filha de um poeta e, após se casar com um barão em 1835, tornou-se condessa. Em 1840, a cientista conheceu os estudos de Babbage e começou a ajudá-lo em suas pesquisas, principalmente na tradução dos documentos do francês para o inglês. Ada criou os primeiros fundamentos de programação e desenvolveu vários programas. O mais famoso era capaz de calcular a sequência numérica de Bernoulli. Carinhosamente, Babbage a chamava de feiticeira dos números. Logo após afirmar que o primeiro programador da história foi uma programadora, muitos anos depois, em 1974, o Ministério de Defesa americano criou uma linguagem de programação chamada Ada, em homenagem à Condessa, que é considerada a primeira programadora da história. Babbage fez contribuições notáveis em outras áreas também. Ele ajudou a estabelecer o sistema postal moderno na Inglaterra e compilou as primeiras tabelas atuais confiáveis. Ele também inventou um tipo de velocímetro e um coletor de locomotivas. Também tem outros assuntos que ele escreveu, vários artigos sobre matemática, o declínio da ciência na Inglaterra, racionalização dos processos de fabricação, religião, arqueologia, design de ferramentas e também navegação submarina. Acho que era isso mesmo. Se assistiu até o fim, obrigado e é isso. Valeu!